Olá! Eu não costumo nem ler nem falar sobre quadrinhos. Agora, esse quadrinho aqui, Imbatível, gente, é uma coisa de louco. É um desafio para o leitor. Imbatível, ele viaja no tempo, passado e futuro. E qualquer leitor, seja adolescente ou adulto, precisa se esforçar para entender esta nova lógica. Olá, eu sou Antônio Sampaio Doria, escritor, criador da Gincana Literária, tenho o curso Livros da FUVEST, para quem vai prestar FUVEST, vou deixar o link aqui. E agora eu vou falar desse quadrinho que é muito diferente, é genial. Bom, eu vou usar um exemplo de uma história simples para você começar a entender o que é esse quadrinho. O personagem Imbatível, que é um herói, não parece um herói, é meio engraçadinho assim, é gordinho. Ele viaja no tempo, ele tem a capacidade de ver o futuro e ir para o futuro ou do futuro vir para o presente. Então, aqui nessa tirinha, ele derrubou um vaso, o vaso ia cair no chão, mas o seu eu do futuro percebeu que isso ia acontecer e jogou a almofada para ele para salvar o vaso. Aí o vaso não quebra, quer dizer, é o eu do futuro e o eu do presente, que está sendo ajudado pelo eu do futuro. Aí ele continua ali, arrumando o vaso, limpando a casa, e no fim ele faz um movimento, o vaso acaba se quebrando. Só que isso, gente, é levado às últimas consequências. A gente, no começo, você fica assim, o que quer dizer isso? Os vilões também são muito bons. Por exemplo, tem esse aqui, que é o cientista maluco. Ele está ali se escondendo, fingindo que é uma criança. Aí ele cria uma máquina que prende o Imbatível. E ele diz o seguinte: você sempre se safa, você sai das armadilhas pulando de um lado para o outro, para cima ou para baixo, quer dizer, pelo movimento. E agora você está imobilizado, então você não vai conseguir escapar. E ele diz assim: não, o meu eu do futuro vai vir me salvar. Ele fala: como? Não, você está imobilizado. Ele diz assim: é justamente porque eu vim me soltar que eu posso ir me soltar. E ainda diz: é isso que chamo de paradoxo temporal. Quer dizer, é um absurdo temporal, porque ele vem do futuro, mas como é que ele se soltou no futuro? Essa explicação não tem. Mas o seu eu do futuro está solto, então ele vem soltar ele no presente. Como vocês estão vendo, ele sobe aqui de um quadrinho para o outro, e o outro, no outro quadrinho ele pula para baixo e pega o cientista maluco. Aí tem um outro personagem curioso que é o piadista. Ele está preso aqui, mas ele pode atravessar paredes. E aí ele pega um instrumento ali que ele acha do outro lado da parede e começa a se soltar e foge. Aí entram outros personagens e tal. Até que numa determinada altura, a gente vê que esses personagens têm dois personagens iguais no mesmo quadrinho, piadista. E a gente conclui o seguinte, que o Imbatível tem esse poder de passado e futuro, não só para ele, mas para outros personagens também. Porque ele conseguiu enganar esse personagem para que ele voltasse lá para a cela e ele desse um soco nele mesmo, como está aqui. E aí você entende que quando ele está lá do outro lado, saindo da parede, o Imbatível está lá, o controle foi do Imbatível. Você pode até achar que faltou lógica nessa situação, mas isso não tem importância, porque isso te obriga a pensar. Você se torna coautor dessa história, porque você tem que entender de que forma que está acontecendo isso. É outra lógica, é outro raciocínio. E vão surgindo personagens assim incríveis. Por exemplo, tem aqui a misteriosa senhora, que parece que é um rapaz, mas depois eles dizem que é uma moça, ok? Ela faz tudo ao contrário, ela anda ao contrário, ela anda para trás. Aí ela está aqui, então ela vai andando ao contrário, tem um menino jogando bola, ela põe a bola no chão, depois ela está com a bola na mão, quer dizer, você vê 3 bolas no mesmo quadrinho. E depois o menino chuta a bola na mão dela. Então tudo isso foi para mostrar que para ela
as coisas aconteceram ao contrário. Primeiro ela pôs a bola no chão, depois ela estava com a bola na mão e depois o menino chutou a bola na mão dela. E aí tem a história da mochila dela, que ela perde a mochila, e aí tem uma coisa engraçada também que o imbatível acha a mochila dela e joga a mochila para um quadrinho do passado. Vocês estão vendo aqui ele jogar a mochila para o quadrinho do passado. O cientista maluco tem uma outra história em que ele inventa uma máquina que dividirá o universo em duas realidades distintas. Quer dizer, uma realidade paralela. E olha só o que acontece aqui, olha. Quer dizer, a mesma história, é uma maneira de mostrar isso, que ela se desdobra em duas. Acontecem duas coisas paralelas. E você vê aqui o que está acontecendo em uma opção e depois tem a outra opção aqui. Mas a conclusão é a mesma. E nas duas histórias tem aqui um momento que ele joga um guarda-chuva para cima e esse guarda-chuva vai ajudar ele a resolver a situação. O cientista maluco é eletrocutado. Gente, é muito desafiador. Depois esse cientista inventa uma máquina, uma luz, mas que com essa máquina a sombra fica atrasada. Então a sombra vai para o quadrinho, o próximo quadrinho, porque ela está atrasada. E aí ele está convivendo com a sombra dele atrasada. E aqui, olha só, como eu falei, é tudo uma questão gráfica, é uma invenção gráfica do autor. Aliás, o nome do autor é Pascal Juscelin, em que a sombra invade o quadrinho de baixo para resolver, para fazer alguma coisa. E aí tem uma história aqui muito curiosa também, que aparece uma senhora, depois eles vão para os Estados Unidos, como se o presidente fosse o Obama. Eles não dizem que é Obama, evidentemente, tem um super-herói ali que já está deitado na maca, quer dizer, já teve algum problema, e nesse caso a vilã é a Coraline, não, a vilã é a Cromaline, é uma personagem que tem o domínio total das cores, ela põe as cores que ela quer no mundo. Então aí vai acontecer um grande escuro, todos eles vão ficar no escuro, depois ela começa a jogar com as cores, eles ficam muito confusos com essa confusão de cores aqui, e depois ela faz tudo ser laranja. Eles ficam perdidos no laranja, porque tudo ficou laranja, eles também ficaram laranja. E aí vai acontecer uma outra coisa genial, que os balõezinhos de texto passam até uma realidade física. Eles falam assim, não, vamos flutuar nos balõezinhos de texto, vamos escapar daqui nos balõezinhos de texto. E aqui você vê eles escapando nos balõezinhos de texto. Gente, é outra coisa, gente, é um nível de criatividade, de invenção totalmente louco. Mas é difícil da gente entender. Assim, mas para um adolescente, ele vai encarar tudo como uma brincadeira. Não vai ficar, será que isso é possível? Ou será que não é possível? Mas isso me fez pensar o seguinte, será que seria possível o meu eu do futuro vir me ajudar agora? Olha, como a gente já tem a consciência de presente, de passado e de futuro, eu penso assim, o que poderia me ajudar há 5 anos atrás ou há 10 anos atrás? O que eu poderia dizer para o meu eu de 5 anos atrás? Talvez seja algo muito parecido com o que o meu eu do futuro vai dizer para mim agora. Tipo, seja constante, seja perseverante. Para você chegar aqui onde eu estou, você vai ter que ser perseverante todos os dias. Você vai ter que construir aí um tijolinho por dia para atingir determinado resultado. Então, se a gente usar a imaginação, não é tão difícil a gente se colocar nessa situação de viagem para o futuro e para o passado. É uma possibilidade. E ainda tem uma última aventura aqui que se chama O Grande Nada, que vem um extraterrestre. Gente, o nada é uma grande confusão também conceitual, que dá um nó na cabeça, porque é muito difícil imaginar o nada. A gente não consegue imaginar o nada, um lugar onde não tem nada. Realmente, eu nunca vi um quadrinho tão desafiador e tão criativo como esse.
para qualquer leitor, para mim, para o adolescente, qualquer leitor. Eu sugiro sim a leitura desse livro, acho que qualquer leitor vai se divertir muito para tentar entender, para acompanhar a história. Enfim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e me aguarde até semana que vem. E aí a gente vê um outro livro. Até lá!